Vamos a mais uma videoaula hoje, aqui professora Cíntia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre matéria e suas transformações, tudo bem? Então a gente vai aprender vários conceitos interessantes que vão ser importantes para que a gente possa entender tudo que a gente vai falar na nossa aula de hoje, tá? Bom, primeiramente, o que eu posso dizer para vocês? A gente pode dizer que o universo, ele é constituído basicamente de matéria e energia. E o que é matéria, né? Que é o assunto de toda a nossa aula de hoje. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Tá, vamos pensar. Uma cadeira que vocês têm aí na casa de vocês, tá? Que vocês estão sentadinhos aí vendo a nossa aula. Bom, ela tem massa, certo? E ela ocupa um lugar no espaço. Então eu posso dizer que ela é matéria. O ar tem massa e ocupa lugar no espaço. Então é matéria, tá? E o que é essa energia? A energia é tudo aquilo que age sobre os corpos e neles produz algum efeito. E esse efeito pode modificar a matéria. Então, para que eu tenha uma transformação da matéria, eu vou precisar de energia. Tudo bem? Agora que a gente definiu o que é matéria, existe uma outra coisa que é bastante importante para que a gente possa fluir com a nossa aula de hoje. Bom, toda a matéria ela é constituída de partículas extremamente pequenininhas, que a gente chama de átomos. Então, eu posso dizer que os átomos são a menor porção da matéria. Tudo bem? Outro conceito bastante importante é o de substância. Para que haja uma substância, é necessária a formação de moléculas. Mas o que é moléculas? Então, moléculas são um conjunto de átomos do mesmo tipo ou de tipos diferentes. Então, vejam bem, está tudo bem linkado. A matéria é constituída de átomos. A substância, eu preciso de moléculas para formar essa substância. E as moléculas são um conjunto de átomos, tá? Então, está tudo bem linkadinho. Bom, vou dar um exemplo para facilitar um pouco para vocês. Aqui a gente tem, um bekerzinho, que é essa vidraria que vocês estão vendo aqui, tá? Geralmente ela vem com marcação de volume aqui do lado. A gente usa muito em laboratório. Aqui eu tenho um beker com água. E aqui, eu tenho a representação de várias moléculas de água, tá? Então, a molécula de água a gente representa dessa forma que vocês estão vendo aqui, Tá aqui a nossa molécula de água, H2O. Esse doisinho que tá aqui, ele é o índice. E ele me diz quantos átomos de cada elemento químico eu tenho nessa molécula. Então, por exemplo, depois do hidrogênio aqui, que é o H, eu tenho esse doisinho, tudo bem? E aí, o que acontece? Isso quer dizer que eu tenho 2 átomos de hidrogênio na molécula de água. Como aqui do lado do oxigênio eu não tenho nada, quer dizer que eu tenho um só, tá? Então, quando eu não tenho nada aqui do lado, quer dizer que eu tenho um. Então, na molécula de água, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, tudo bem? Então, uma molécula é constituída de diferentes átomos. Eles podem ser do mesmo tipo ou não. Por exemplo, se eu tenho o gás oxigênio, a gente representa por O2. Então, eu tenho 2 átomos, tá, de oxigênio. Eu tenho o mesmo elemento químico, tudo bem? Bom, o que acontece? Ao longo da história da ciência, vários modelos, com base em uma série de observações, eles foram e continuam sendo propostos, para que a gente possa explicar a constituição dos materiais. Os modelos aceitos, hoje em dia, eles se baseiam em algumas ideias fundamentais e elas são explicadas pela teoria cinético-molecular. O que essa teoria diz? Ela diz que os materiais eles são formados por um grande número de pequeníssimas partículas, São os átomos lá que a gente viu. Podem ser átomos, podem ser moléculas, podem ser íons, na verdade, tudo bem? A gente vai entrar nesse quesito um pouquinho mais pra frente. O que eu quero que vocês entendam mais é a partir daqui, Entre as partículas, existem espaços vazios, tá? E essas partículas, elas se movimentam constantemente ali, sem cessar esse movimento, em todas as direções. E essas partículas, elas podem interagir entre si, tá? Então, se vocês olharem aqui, tá vendo? Eu tenho as minhas várias moléculazinhas de água, eu tenho espaços entre elas, e elas vão estar sempre ali em movimentação, tudo bem? Bom, com base nessa diferente movimentação e com base na temperatura, a gente pode ter diferentes estados físicos da matéria. Então, por exemplo, a gente pode ter o estado sólido. Tá vendo aqui a representação? As minhas partículas, elas estão bem juntinhas e bem organizadas. Então, eu tenho o quê? Forma e volume fixo no sólido.
eu vou ter uma auto-organização das minhas partículas, né? Tá vendo? Elas estão extremamente organizadas. Elas vão estar bem próximas uma das outras, o que vai causar uma pouca liberdade de movimento. Existe uma vibração acontecendo, tá? Mas é bem pequeno a liberdade de movimento em comparado com os outros tipos de estado físico que eu vou mostrar para vocês. Temos o estado líquido. No estado líquido, eu vou ter forma variável e volume fixo, tudo bem? Eu vou ter uma média organização das partículas, tá vendo? Elas não estão tão organizadas quanto eu tenho aqui no estado sólido. Vou ter uma liberdade de movimento intermediária, por quê? Porque o espaçamento entre as minhas partículas, né, ele é um pouco maior. Ele é intermediário, vamos dizer assim. Eu tenho um médio espaçamento ali entre as partículas, tá? Então, eu vou ter uma média liberdade ali de movimento, uma liberdade intermediária. Enquanto que no estado gasoso, eu tenho forma e volume variáveis, tudo bem? Vou ter uma baixa organização das partículas, tá vendo? E vou ter uma grande liberdade de movimento, porque elas estão bem espaçadas. Eu tenho um grande espaço entre as minhas partículas, tudo bem? Então, a gente tem esses 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Bom, gente, agora que a gente conheceu todos os estados físicos da matéria, né, sólido, líquido e gasoso, vocês vão ver que a gente pode passar de um estado físico para o outro. Então, o mesmo material, por conta da influência da temperatura e da pressão, ele pode passar de um estado físico para o outro. Aqui a gente vai focar um pouquinho mais na influência da temperatura, tá? Então, o que acontece? Eu tenho 2 sentidos. Ou eu posso aumentar a temperatura desse meu material, né? Eu posso ir absorvendo energia e com isso eu vou fazendo as minhas mudanças de estado físico, ou eu posso diminuir a temperatura, ou seja, eu posso ir liberando energia. Então vamos aqui olhar no sentido de aumento da temperatura, tá vendo? Ele acontece daqui para lá. Então a gente está partindo do estado sólido. Eu começo a aumentar a temperatura, aqui a gente está vendo exemplos da água, tá vendo? Água no estado sólido, gelo. Eu começo a aumentar a temperatura. O que vai acontecer? Eu vou passar para o estado líquido. E esse processo a gente chama de fusão. Estou aqui no estado líquido, estou com a minha água líquida. Começa a aumentar a temperatura dessa água, tá? O que vai acontecer? Eu vou passar para o estado gasoso. E esse processo a gente chama de vaporização, que é a mudança do estado físico líquido para o gasoso. A vaporização ela tem 3 tipos. O que a gente chama de evaporação, que é um processo natural e lento. Vamos olhar o exemplo da roupa secando no varal. Você acabou de lavar a sua roupa, foi lá e estendeu no varal no sol. Ela eventualmente ela vai secar. A água que eu tinha ali naquela roupa, ela vai evaporar. Processo natural e lento. Temos também a ebulição, que é um processo mais rápido e necessita de uma fonte de energia. Tudo bem? Então, por exemplo, eu vou esquentar a água no fogão. Eu vou usar a chama do fogão para aquecer a minha água. É um processo um pouco mais rápido. Tudo bem? E a gente chama isso de ebulição, essa passagem do líquido para o gasoso. Quando eu boto uma energia e acontece um pouco mais rápido, é chamada de ebulição. E temos também a calefação, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso de forma instantânea. Exemplo, você está lá fazendo um hambúrguer. A sua chapa para fritar o hambúrguer ela está bem quente. Se você jogar uma gotinha de água ali, o que vai acontecer? Essa água vai instantaneamente passar do estado líquido para o estado gasoso. Vejam bem, eu não estou pedindo para vocês fazerem isso em casa não, tá? É só imaginar, tudo bem? Tá? Então vamos dar sequência. A gente tem também a passagem direto do estado sólido para o estado gasoso. E a gente chama isso de sublimação, tá? Então com isso a gente fecha todas as mudanças de estado no sentido do aumento da temperatura, da absorção de energia. Agora a gente vai ver no sentido da diminuição da temperatura, daqui para cá, no sentido da liberação de energia. Então eu vou partir do estado gasoso e se eu for diminuindo a temperatura da nossa água, né, que ela está aqui no estado gasoso, o que vai acontecer? Ela vai passar para o estado líquido. E esse processo a gente chama de liquefação. A liquefação também pode ser chamada de condensação, que é um processo lento e natural. Tudo bem? Se eu continuo diminuindo a temperatura dessa minha água aqui, o que vai acontecer? Ela vai passar do estado líquido para o estado sólido. Eu vou fazer gelo. E esse processo a gente chama de solidificação. Tudo bem? E existe também a passagem direta do estado gasoso para o estado sólido. E esse processo a gente chama de ressublimação. Na verdade, esse ressublimação ele vai depender da literatura. Pode ser que vocês encontrem por aí chamando isso aqui também de sublimação. Aqui a gente está adotando ressublimação, tudo bem?
Então, assim se dão as diferentes mudanças de estado físico da matéria. Agora que a gente falou sobre isso, a gente pode seguir e falar um pouquinho sobre as transformações da matéria. Existem dois tipos de transformações. As transformações físicas, que também são chamadas de fenômenos físicos, e as transformações químicas, que também são chamadas de fenômenos químicos. As transformações físicas, elas não alteram a composição das substâncias originais, ou seja, elas não alteram a composição da matéria. Um exemplo disso são as próprias mudanças de estado que a gente acabou de falar. Por exemplo, se eu peguei a água sólida, esse Szinho que está aqui entre parênteses indica que a água, a molécula de água aqui está no estado sólido. E essa aqui indica que ela está no estado líquido, tá? Se tivesse um Gzinho, estado gasoso. Tudo bem? Bom, quando eu tenho água no estado sólido, eu aqueço ela e passo ela para o estado líquido, a água não deixou de ser água. Eu mudei o estado físico, mas a água continua sendo água, tá? Agora, num fenômeno químico, numa transformação química, aí sim eu tenho alteração na composição da matéria. Ou seja, o que eu comecei não vai ser mais o que eu vou ter no final. Eu vou ter uma transformação. Tudo bem? Exemplo, uma queima de combustível, tá? Quando eu queimo combustível, eu transformo. Ele não continua sendo o mesmo combustível, tá? Então, para que aconteça uma transformação química, eu preciso ter uma reação química. As reações químicas, elas são formadas por duas partes. O que a gente chama de reagente e o que a gente chama de produto. O reagente, que está aqui, ele aparece no início da minha reação, enquanto que o produto, ele aparece no final. O reagente é uma substância e o produto é outra. Eu vou transformar o meu reagente em produto. Então, eu vou ter uma alteração na composição da matéria. Era isso que eu queria falar com vocês na nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido tudinho, mas qualquer dúvida, vocês sabem que é só falar comigo, tudo bem?